povo, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo, gente, graças a Deus. Tava aqui no serviço da roça capinando um pouco. Agora são 7h30 da manhã. Gustavo e a Giovana para a escola. O solzinho saiu com força agora, gente. Terminei aqui e agora eu vou ensacolar algumas goiabas, gente, para não dar bicho. Quero dar algumas dicas para vocês, mas antes deixa eu mostrar para vocês umas goiabas que nós plantamos recentemente. Vocês lembram que eu falei para vocês que a gente ia plantar umas goiabas que estavam debaixo do nosso chuchu? Então, nós plantamos, vou mostrar para vocês agora. Vamos ali para cima, onde que nós plantamos as goiabas, gente? Aqui na roça, a gente gosta muito de plantar umas frutas para ter, né, no sítio. Olha só como é que tá isso aqui, de acerola. Lotado de acerola, gente. Daqui uns dias eu vou catar bastante acerola, que ainda vai dar muitas flores. Muita acerola. Tem bastante milho também, gente. Esse aqui é um milho que eu mostrei para vocês há um tempo atrás aí. Olha o tamanhozão que já tá. Aí aqui tem alguns pequenos. Tem bastante coisinha aqui plantada. E aqui tá as nossas goiabas. Tem um bocado aqui. Aproveitando o espaço aqui, gente, olha aí. Essa goiaba aqui, gente, é a Cortibel. Aqui, ó. Cortibel. É uma goiaba muito docinha, gente. Essa goiaba ela é muito boa para suco. Olha só. Tem muitos pés de goiaba, são mais de 50 que nós ganhamos lá do projeto Nascentes do Mucuri. E tem muito aqui, ó. Tudo plantadinho aqui, pegado. Pra cá também tem goiaba plantada, gente. Aqui nesse pimentão. Aqui por cima tem mais uma carreira de goiaba, gente. Na roça tem que ter as coisas, né, pessoal? Para fazer fartura mesmo. Aí nós plantamos aqui umas goiabas aqui. Aproveitando o espaço, a mesma goiaba, aqui, gente, ó, trimei os pimentão, já tá pegadinha aqui, ó, rapidinho ela solta a goiaba, é bem precoce. Agora, gente, vou embalar algumas goiabas, vou dar algumas dicas para vocês, também vou colher goiaba hoje. Antes, gente, aqui na roça nós tínhamos muita goiaba tailandesa, nós cortamos por questão de espaço. Agora estamos replantando goiabas. Sobrou um pé de goiaba tailandesa. Vou mostrar para vocês agora. Bora lá. Meu pé de goiaba tailandesa tá aqui, gente. Parecendo uma árvore de Natal. Olha só. Coloquei as goiabas tudo dentro do saquinho TNT. É um saquinho próprio para goiaba mesmo. Algumas ainda tá do lado de fora, ó. Algumas eu não ensaquei não e passou da época de ensacar. Olha o tamanho já. Eu ensaco ela, gente, protege da mosca da fruta, não posa nela, não dá bicho. E também ajuda a crescer mais. Elas crescem muito mais dentro do saquinho. E se amadurecer, elas não caem. Fica aqui pendurada. Esse pé de goiaba tá precisando de dar uma boa poda. Na hora que eu tirar essas goiabas, gente, eu vou dar uma cuidada nele. Vou ensacar só uma goiaba aqui para mostrar para vocês como que faz. Na verdade, já passou da hora de ensacar essas daqui. Eu ensaco quando a flor já vingou e ela tá pequenininha. Descarto aqui a maioria, né, das goiabas, deixo só uma no galho para poder os nutrientes ir para esse saquinho aqui. Aí é só colocar o saquinho TNT, vem com uma fitinha, um araminho para poder amarrar, amarro e pronto. Esse saquinho aqui ajuda, que não é igual uma sacola plástica, né? Que no caso cozinha a fruta. Esse aqui transpira e fica ótimo, gente. Não dá bicho. Vou encapar mais um aqui para mostrar para vocês. Gente, essa goiaba tailandesa, goiaba gigante, as mudas são feitas através do galinho, é por alporquia. Daqui uns dias eu vou ter mudas e vou deixar disponível para vocês.
olha. Quase que não cabe no saco. Olha o tamanho. Olha a quantidade de goiaba, gente. Eu consegui tirar aqui em um pé só. Tem algumas goiabas aqui que eu quero até pesar para ver quantas gramas que vai dar. E tem bastante aqui que vai ter ainda, gente. Vai ter goiaba demais ainda. Bora fazer um lanche de goiaba hoje, meu povo. Tô aqui curiosa já para saber quantos gramas tá pesando essa goiaba. Eu vou olhar aqui já. Tem goiaba aqui do tamanho de um melão, hein, gente? 796 gramas. Muito grande essa goiaba. Agora vamos ver outra aqui. Olha essa daqui, ó. 623 gramas. Essa é a goiaba tailandesa, goiaba gigante, gente. Agora, gente, vou lavar algumas goiabas aqui, pessoal. Vou tirar as mais maduras. Tem umas aqui que ainda tá com a casca mais verde. Vou tirar as mais maduras. Vou tirar a polpa, gente, que eu quero fazer uma geleia. Tem tempo que eu tô querendo fazer uma geleia aqui. Já vou fazer agora. Só passar uma aguinha. Vocês viram que ela tava lá na sacolinha. Olha só. Olha, gente, como que tá madura. Como que tá perfeita por dentro. Só passar uma água aqui mesmo. Não precisa de muita coisa não, porque ela tava bem tampadinha lá. Vou fazer a geleia, gente, somente com essa sementinha. Essa parte de mais carnuda aqui eu vou fazer outra coisa. Olha só, gente. Maravilha de goiaba. Lógico que as que ficam sem tampar, gente, dá bicho do mesmo jeito, viu? Aí dá bicho. Desse jeito aqui, as goiabas parece que crescem bem mais. E outra, se a goiaba chegar no ponto dela cair, ela não cai, ela fica pendurada, né? Vou colocar um pouquinho de água, gente. Bem pouco para bater. E vou fazer uma geleia hoje, tipo uma goiabada mole. Agora, gente, vamos coar esse creme aqui de goiaba. Tirar a sementinha, vamos deixar só esse creme aqui, a cor que isso já tá. Aí, pessoal, aqui eu vou adicionar mais ou menos a metade de açúcar. E vou fazer um creme, tipo uma geleia, só que vai ser parecendo uma goiabada, né? Só que a goiabada mole. Não vai ser fininho, fininho, tipo geleia, não. Vai ser um pouquinho mais grossinho que eu quero colocar num bolo. Terminando aqui. Agora, gente, vou colocar açúcar e misturar. Aqui é açúcar demerara. Como eu falei pra vocês, eu já deixei aqui de acordo com essa medida do copo de liquidificador aqui, ó. A metade, mais ou menos, de açúcar. Se quiser colocar menos, pode colocar também. Vamos misturar e vamos levar lá pro nosso fogão. Vou deixar aqui que se demora um pouquinho, a panela é grossa. De vez em quando eu vou dando uma olhadinha. Deixa eu colocar mais uma lenhazinha aqui, ó. Tá só na brasa, já tem que socorrer aqui. Vamos ver se o fogo pega de novo. Enquanto a geleia lá fica pronta, vou bater esse restante aqui, né? As goiabas agora nem precisa de coar. Vai ser mais para fazer um suco. Vamos fazer um creme aqui. Vou colocar água.
Gente, essa polpa aqui bem grossa da goiaba, vou reservar aqui, porque nós vamos fazer suco e vamos fazer um recheio de torta também. Agora eu vou olhar aqui a nossa goiabada. Já engrossou bem, gente. Eu vou tirar agora para poder esfriar. Olha só como que tá. Isso aqui tá cheirando, viu? Que cheiro gostoso. Agora, gente, eu quero fazer uma torta de goiaba, que serve como sobremesa, serve também como um lanche. E eu vou precisar de 1 xícara de farinha de trigo, 1 xícara de amido de milho, 3 colheres de açúcar mascável. Aqui eu moí a rapadura ali na hora. Uma gema de ovo. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, né, gente? Tirei com a mão assim mesmo, ó. Uma gema e 150 gramas de manteiga. Pode ser margarina também, mas aqui eu vou usar a manteiga. Vou misturar e vou formar uma massinha aqui para nossa torta. Depois de prontinha a nossa massa, vou colocar aqui na nossa forma. Eu passei para vocês só uma medida da massa, mas dependendo do tamanho da forma que vocês for fazer, só fazer umas 2 receitas. Não precisa de untar, tá? Porque a massa já é uma massa bem amanteigada. Essa massa aqui, gente, é tipo uma massa de empadinha, né? Só que doce. Ajeitei ela aqui, gente, as bordas, deixando uma beiradinha mais alta. Vou colocar para assar por mais ou menos 30 minutos, 20 a 30 minutos. Bom, com a massa da torta ali já no jeito, assando, vou aproveitar aqui e fazer o recheio da torta. Vocês viram que eu bati aqui, ó, bem grosso mesmo, a nossa goiaba. Vou medir aqui 400 ml e vou fazer um creme para colocar dentro da torta. Já vou preparar aqui dentro da panelinha mesmo, os 400 ml aqui do nosso suco, nossa polpa. E aqui eu coloco meia xícara de açúcar demerara, 4 colheres de amido de milho. Vamos misturar e vamos levar pro fogo. Vamos lá, gente. Alguns minutinhos só aqui, rapidinho, vai engrossar e já tá pronto. Agora que cozinhou, vou retirar do fogo aqui, gente. E vou colocar, pessoal, 1 colher de manteiga para não deixar isso aqui endurecer, né? Antes da hora. E vou deixar mornar. Na hora que eu tirar minha torta do fogo, eu vou colocar esse creme nela. Agora, gente, vou deixar esse creme aqui reservado, porque eu quero fazer uma cuca com aquela goiabada que eu acabei de fazer. Vou começar, gente, fazendo a farofinha de colocar em cima da cuca. Aqui eu tenho 4 colheres de manteiga, vou colocar meia xícara de açúcar, o meu aqui é o demerara. Vai também 1 xícara de farinha de trigo, se precisar de mais eu vou colocar mais. E eu vou colocar também um pouquinho de canela. Quem não gosta não precisa, viu? Isso aqui é só para dar um gostinho, gosto muito. Aí agora eu vou misturar com a ponta dos dedos, que eu não quero amassar, eu quero que vire uma farofa, né? Vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo, vai ser aproximadamente 1,5 xícaras, viu, gente? Farofinha pronta, vê se dá pra vocês verem, ó. Cheia assim de bolinhas. Tá pronto, viu? Deixo reservado aqui e bora fazer a nossa massa. E a massa da cuca, gente, eu vou precisar de 3 ovos, 1 xícara e um pouquinho de açúcar, que eu tenho 4 colheres de manteiga, é uma massa amanteigada, 4 colheres de manteiga. E vamos bater isso aqui na batedeira, gente, até virar um creme bem bonito. Pronto, gente, olha só como que fica, ó. Um cremão. E agora eu vou alternando trigo com leite. Vai ser 2 xícaras e 1/4 de farinha de trigo
e 1 xícara de leite. Então, eu vou alternando assim, ó. Vou mexendo bem. Coloco um e coloco o outro. E agora falta só 1 colher de fermento em pó. Esse fermento aqui é o fermento de bolo que eu tô usando. Tem várias formas de fazer a cuca, né? Mas esse aqui é a forma que eu acho mais fácil de fazer e fica bem gostosa. Prontinho, agora nós vamos colocar na assadeira. Vou colocar nessa assadeira que já tá untada. Untei com manteiga, enfarinhei ela. Vamos espalhar na forma todinha. Olha aqui, pessoal, aquele cremão de goiaba que eu fiz, olha como é que ficou. Fica tipo uma goiabada derretida. Se eu deixar um pouquinho mais mole, gente, fica tipo uma geleia mesmo. Quem não puder fazer desse jeito aqui, gente, pode derreter a goiabada com um pouquinho de água. Então, eu vou espalhar por cima aqui. Isso aqui vai ficar uma delícia, viu, gente? Bom, agora nós vamos colocar aqui nossa farofinha por cima. Vamos caprichar na farofa aqui. Vai ficar uma delícia, viu? Vou colocar aqui no forno. No meu forno vai ser mais ou menos uns 40 minutos. Mas, pessoal, é só espetar aqui, viu, gente? Tem que espetar um palito aqui e ver se vai sair limpo. Vamos lá. Vou tirar aqui a massa da nossa torta, que nós vamos terminar agora. Vou colocar esse bolo. Falta só rechear a nossa torta. Vou usar o nosso creme aqui, que já tá morno. O bom é deixar essa massinha aqui esfriar primeiro, mas não vou deixar esfriar nada. Vou jogar aqui em cima logo. Tô doida pra ver esse negócio pronto. Vou jogar aqui mais um pouquinho de goiabadinha dessa por cima. Quando a gente pensa em goiabada, a gente acha que é coisa muito doce, né, gente? Mas essa aqui, como foi eu que fiz, gente, tá doce não. Vou enfeitar por cima com goiaba, gente. Então, vou partir a goiaba aqui, vou tirar tirinhas dela, tá? Vou começar colocando, gente, aqui pelas bordinhas, assim, ó. Vai ficar parecendo uma flor. Prontinho, gente, minha torta, olha como que ficou. Vou colocar na geladeira, deixar gelar bem, para depois eu desenformar. Aqui eu poderia jogar qualquer coisa aqui por cima, mas eu não quis estragar essa aqui, ó, essa belezura de flor que eu fiz. Aí eu vou deixar gelar, daqui a pouco eu mostro para vocês. Vamos olhar a nossa cuca agora, gente, nosso bolo de farofa. Olha só como que ficou. Deixei ele dourar por cima, olha a goiabada ali, ó. Tá cheirando pra caramba, gente. Vamos deixar esfriar pra gente experimentar daqui a pouco. Gente, terminei o lanche da goiaba aqui. Ó o Gugu aí. Fala oi com o povo aqui, Gugu. Opa. Aí, GG aí, ó. GG aí. Fala oi com o povo, GG. Fala oi. Papai tá aí também. E aí, pessoal, beleza? Então, gente, antes da gente comer aqui nossas delícias aqui de goiaba, né, Gugu? É, pô. Gugu gosta de goiaba também, gente. Vou mandar um abraço para vocês aqui, um abraço para Margarida e para Nice de São Paulo, para Leda e o Jean, para Jaqueline e o Edson de Vila Velha. Um abraço também para Lurdinha, para o Leonardo Lopes de Nova Iguaçu, para a Betânia de Pernambuco e também para Isabel do Japão. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês, por acompanhar os vídeos. Daqui uns dias, gente, eu vou ter umas mudas de goiaba e vou sortear com vocês também. Vou deixar umas disponíveis para quem quiser adquirir. Agora, bora comer, né? Primeiro, gente, deixa eu ver como que ficou essa torta aqui. Aqui, gente, eu acho que vai ser meio difícil aqui não destruir isso aqui, viu? Nossa, né? Torta de goiaba, Gugu. Super macio. Um pedaço assim já, né? Dois pedaços aqui.
Toma, Gugu. Gente, vamos ficando por aqui. Estamos aqui comendo nosso bolo. Olha só, gente. Maravilha. Muito bom. Tá chovendo, gente. Chuvinha aqui na roça, né, Gugu? Muita chuva. Vamos dar tchau pro povo aqui, então? Aqui? Tchau aqui, GG. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.